Bom dia, igreja. Nós estamos chegando ao final do mês de setembro e o mês de setembro tem sido um mês onde tem se falado muito sobre o mês amarelo, o mês de setembro, e ouvimos muitas coisas ao decorrer desse mês. A igreja recebeu aqui uma psicóloga e eu acho muito pertinente para que a igreja possa ouvir tudo isso que tem se passado, as causas que têm levado a tantas pessoas a cometerem tais práticas. E eu fico pensando que aquele que prega o Evangelho, ele deve viver o Evangelho. O que prega o Evangelho deve viver o Evangelho. E quem prega o Evangelho não é só o pastor. Todos nós pregamos o Evangelho diariamente com a nossa vida, seja nas nossas atitudes, seja nos nossos comportamentos, seja na nossa fala, no nosso agir. Então, todos nós que pregamos o Evangelho precisamos viver o Evangelho. A Vânia, ela trabalha comigo, nós trabalhamos juntos, passamos praticamente o dia todo juntos. E você sabe que o local mais difícil de você exercitar o Evangelho é dentro de casa, né, meus irmãos? E eu lembro que teve um momento ali no trabalho e nós estávamos conversando sobre alguma questão e ela fala o seguinte: ué, você prega sobre isso e está duvidando? E aquilo nos dá um baque, né, pastor Isaías? E eu fiquei, realmente, a gente prega o Evangelho, mas muitas das vezes nós não vivemos o Evangelho. Precisamos ter muito cuidado com isso, meus irmãos. E quando nós não vivemos o Evangelho, nós começamos a ser ateus funcionais. O que é isso, pastor? Um ateu funcional. Um ateu funcional, meus irmãos, é palavra ou ação que tomamos que omite Deus do seu processo. Ignoramos intencionalmente a glória dele. Ignoramos intencionalmente a glória dele. Negamos o processo de Deus, muitas das vezes, na nossa vida. Nos deparamos por lutas, por dificuldades, recorremos a tantos recursos humanos limitados, meus irmãos, limitados. Todo recurso humano é limitado. O recurso verdadeiro, divino, só pertence a Cristo. Só pertence a Cristo. Mas muitas das vezes nós temos sido servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, membros que compõem a igreja, o quadro de membros de uma igreja. Mas temos sido ateus funcionais, pessoas que negam de alguma maneira a glória de Deus, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus pode fazer na minha vida, aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Ele pode, Ele quer fazer, mas nós muitas das vezes negamos a glória dele. Negamos a glória dele. E aí a gente começa a viver um tempo onde, se não anunciamos a Jesus que cura, não estamos pregando o mesmo Jesus da Bíblia. Não estamos pregando o mesmo Jesus da Bíblia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele continua operando milagres. Jesus continua transformando vidas. Jesus continua restaurando mentes. Jesus continua restaurando mentes. Pessoas que têm alguma dificuldade, estabilidade emocional, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo e nós olhamos para o nosso Salvador, nós não temos que omitir o poder que reside nele. O poder que reside nele. Salvação, meus irmãos, perdão e cura física, estão interligados nas Escrituras. Novas teologias falam de um Cristo político, um Cristo revolucionário, um Cristo liberal, um Cristo humanista e histórico.
Alguns teólogos insistem que os milagres terminaram com a morte dos apóstolos. Alguma linha teológica vai dizer que os milagres encerraram com a morte dos apóstolos. Argumentam que a história da igreja não tem relatos de milagres do ano 100 depois de Cristo. E aí a gente começa a viver nessa esfera do ateísmo funcional, onde negamos justamente o poder de Cristo. Apocalipse, no capítulo 1, no verso 4, revela que o Senhor é aquele que era, que há de vir, continua fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez. Cristo continua fazendo as mesmas coisas que ele fez. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, o Cristo como emancipador. O Cristo como emancipador. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 21. Lucas 4, 14 ao verso 21. A minha Bíblia, a minha versão é a Almeida, revista e corrigida. Lucas 4, 14 a 21. Jesus, ele acaba de ser levado pelo Espírito ao deserto e ele é tentado por Satanás. Jesus volta à sua terra e ele vai viver um momento ali, ele anuncia o seu reino. Jesus vai dizer algumas coisas para que ele veio. Jesus veio para emancipar, meus irmãos, algumas pessoas. Ele fala dos pobres, dos necessitados, dos oprimidos, ele fala dos cativos. Jesus, ele vem à terra, ele abre mão da sua plenitude com o Pai, e ele vem em carne, ele vem de uma maneira humana, e ele sabe que as nossas necessidades como pessoas que vivem longe da graça e da misericórdia do Pai, são pessoas que vivem cativos, prisioneiros do pecado, de práticas de vida que tem cada vez mais afastado o homem de Deus. E o texto vai dizer o seguinte: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu de todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tomando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém, igreja? Hoje se cumpriu a escritura aos seus ouvidos. Sabe, meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que a palavra, ela precisa estar ligada à nossa fé. E Jesus, ele reproduz isso, ele fala justamente isso. Hoje se cumpriu a mensagem aos seus ouvidos. Temos dificuldade, muitas das vezes, de estar ouvindo a palavra, e essa mensagem, ela não vem estar unida à nossa fé. E Jesus vai dizer para aquele grupo de pessoas na sinagoga, ele vai dizer: olha, hoje se cumpriu a promessa, a visão messiânica que Isaías teve lá no capítulo 62, no verso 1 e verso 2. É justamente a palavra que é dada a Jesus, ele abre ali e ele lê de uma maneira, e ele fala o seguinte: eu fui ungido, eu fui separado pelo Pai,
para trazer a vocês justamente isso que vocês precisam. Isso que vocês precisam ser libertos, vocês precisam ser curados. Mas sabe, meus irmãos, como no início da nossa fala, muitas das vezes nós temos sido ateus, funcionais, temos buscado situações, necessidades que nós temos físicas e espirituais, a qualquer outro tipo de recurso, mas temos esquecido que Deus, ele foi ungido por Deus, Cristo foi ungido por Deus, Cristo foi separado por Deus, para que ele pudesse curar o Marcos Vinícius, para que ele pudesse curar cada um que está aqui nessa noite, nesse dia, nessa manhã, pessoas cativas, reféns, muitas das vezes, meus irmãos, de uma instabilidade emocional muito grande, pessoas cativas, pessoas que têm sido reféns da culpa. Como tem crente que vive trazendo culpa aos seus ombros, à sua mente, por práticas de vida que teve lá no passado, quando vivia na sua ignorância espiritual, e traz isso contigo, esquecendo que Paulo vai dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, igreja, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Cristo, ele vai dizer isso, ele abre o livro de Isaías, e ele vai trabalhar essa verdade com aquela instituição. A sinagoga, meus irmãos, era um local não só de adoração, mas um local de ensino. E Jesus, naquela manhã, ele ensina aquele povo para que ele veio. Igreja Batista da Água Branca, Cristo veio justamente para nos libertar, para nos curar. Curar, meus irmãos. Os consultórios estão cheios. Os psiquiatras colocando remédios de tarjas pretas para crentes que não conseguem ter paz, a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, meus irmãos. E essa paz só é dada por Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário para que a sua igreja pudesse ser liberta. Quantos crentes vivem em cativeiros hoje? Cativeiros, presos, aprisionados a tantas coisas, que têm sido privados, meus irmãos, de viver uma alegria plena. Uma alegria plena no Senhor. E sabe, eu quero dizer para você nessa manhã, Cristo, ele veio para nos emancipar. Cristo, ele veio para nos emancipar. Cristo, ele veio justamente para trabalhar na nossa vida. Lucas é um intelectual, meus irmãos, de origem gentia, que escreve também para os gentios. Isso leva a destacar o amor e a relação de Jesus com os desprezados, os indigentes, os samaritanos e outros excluídos da sociedade. O Evangelho de Lucas é uma lembrança que não pode separar as boas novas de uma compaixão pelos que passam privações e desprezo. Ao retornar à sua cidade, Nazaré, depois de ser tentado, Jesus, no deserto, ele vai à sinagoga e ele fala que o Senhor ungiu, que é uma possível referência ao Messias, que significa ungido, a profecia cumprida no batismo, lá em Lucas, no capítulo 3, verso 22, aonde o Senhor vai dizer: este é o meu filho que eu me comprazo, no batismo de Jesus. O Senhor vai dizer isso. A libertação, meus irmãos, do exílio babilônico não trouxe o que os judeus esperavam, ainda com um povo conquistado e oprimido. Então Isaías, com certeza, ele se refere a essa passagem como uma era messiânica futura. Isaías vai olhar justamente com essa visão.
ele vai dizer que isso seria justamente essa era messiânica futura. Cristo vem como emancipador, meus irmãos, e a primeira coisa que eu destaco em Cristo como emancipador está lá no verso 18. Ele vai dizer que ele veio emancipar os pobres. A missão de Jesus, meus irmãos, envolve evangelizar os pobres. Lucas, no capítulo 6, no verso 20, no seu evangelho, ele vai dizer, e levantando eles os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque vós é o reino de Deus. Cristo ele vai justamente tratar o pobre como um bem-aventurado. Efésios, no capítulo 1, verso 3, Paulo vai dizer aos Efésios: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos. Não, ele fala com todas as bênçãos espirituais, meus irmãos. Cristo como emancipador, e ele fala dos pobres, ele justamente, ele vem nos abençoar com todas as bênçãos espirituais. Não há limitação para Cristo. Cristo não é um Deus limitado. Cristo reside nele todo o poder. Muitas das vezes nós temos limitado o poder de Cristo sobre a nossa vida. Temos deixado de levar aos pés da cruz tudo aquilo que tem nos afligido, Precisamos colocar, meus irmãos, diante aos pés da cruz, tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, que tem tirado a nossa tranquilidade. Mas ele vai dizer, Lucas vai dizer isso, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, todas, não há exceção, todas as bênçãos espirituais. Precisamos, meus irmãos, entender que Cristo como emancipador, ele vai dizer bem-aventurado, feliz é aqueles que realmente descansam no Senhor. Ele ainda continua no verso 18, como emancipador, ele vai dizer que veio curar os quebrantados de coração, aqueles que são carentes da graça e do amor de Deus. O Evangelho de Jesus, ele veio a nós, meus irmãos, como respostas às angústias humanas. O Evangelho de Jesus, ele veio até mim, até você, até a sua igreja, como respostas das nossas angústias humanas. Como passamos angústias, como temos dificuldade. E essa dificuldade, ela só cresce, ela só se acentua na nossa vida, quando nós não entendemos que Cristo veio para nos emancipar, veio para nos tirar dessas angústias que tanto nos maltrata, que tanto ofusca o nosso brilho, que tantas das vezes, como Davi fala no seu salmo, Senhor, torna-me a dar-me a alegria da salvação. Crente em Jesus Cristo tem perdido a alegria de ser salvo, a alegria de desfrutar dessa graça maravilhosa, graça sobre graça, graça contínua, meus irmãos. O Evangelho de João vai dizer isso, que é graça sobre graça. Mas sabe, muitas das vezes, essas angústias têm justamente trago escamas aos nossos olhos, de olhar para a cruz de Cristo e dizer, como Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Crentes que têm vivido com escamas nos seus olhos, meus irmãos, e não têm olhado para Cristo como autor e consumador da sua fé, não. Por quê, meus irmãos? Porque eles ainda não entenderam que eles foram emancipados por esse Cristo maravilhoso, esse Cristo que salvou a humanidade para que todos pudessem ter acesso ao Pai. Nós temos depositado a nossa fé em tantas coisas, em pessoas limitadas,
Pessoas que estudaram sim, se prepararam sim, mas não têm aquele poder que reside em Cristo. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não seja um ateu funcional, não seja um ateu funcional na sua caminhada com Cristo. Deposite diante do altar do Senhor tudo, 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 mas é tudo que tem afligido a sua alma, tudo que tem angustiado o seu coração. Em nome de Jesus, meus irmãos, o Senhor quer enxugar as tuas lágrimas nessa manhã. O Senhor quer enxugar as tuas lágrimas. O Senhor quer enxugar as tuas lágrimas. Confie, confie plenamente nesse Cristo emancipador. Confie plenamente. Ele veio curar os quebrantados de coração. O Evangelho de Jesus veio como resposta, meus irmãos, às nossas angústias humanas. Lucas, lá no capítulo 48, no capítulo 8, do 43 e 48, ele vai falar da história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos. Aquela mulher padecia com aquela enfermidade. Aquela mulher sofria uma angústia tremenda, tremenda, tremenda. Mas sabe, meus irmãos, me chamou a atenção duas questões nesse texto, duas coisas que saltou aos meus olhos. O texto começa dizendo que uma mulher, qualquer mulher, não tem nome essa mulher, o texto não dá nome a essa mulher. Ela vai a Jesus, ela reconhecia que os recursos dela haviam sido totalmente esgotados, porque ela recorreu a tantos humanos, tantas pessoas que não puderam resolver o seu problema. E essa mulher, ela toca nas vestes de Jesus. Ela entende que Jesus tinha o poder de curá-la. E Jesus, de meia multidão, ele vai dizer o seguinte: alguém tocou em mim, saiu virtude de mim. Aquela mulher vivia uma angústia muito grande, meus irmãos. E os discípulos questionam a Jesus: como o Senhor pode dizer que alguém tocou, se estamos no meio de uma multidão? E Jesus: alguém tocou em mim, saiu virtude. E o texto vai terminar dizendo o seguinte, e aquela mulher se apresenta aqui, foi eu que toquei. E aquela mulher, meus irmãos, ela não é mais uma mulher qualquer. Jesus chama aquela mulher de filha. Filha, olha o texto aí, o texto vai dizer: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, os angustiados de Deus, quando ele vai diante do Pai, ele não é mais um qualquer, não é qualquer Marcos, não é qualquer Isaías, não é qualquer Pedro, não é qualquer Jéter. Ele se torna filho, irmão Jéter. É filho, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Em nome de Jesus, igreja. Por que nós temos sido ateus funcionais? Por que temos colocado as nossas esperanças em pessoas, em pessoas, em profissionais? Não, em nome de Jesus. Vá diante do Pai. Vai diante do Pai, se curva diante dEle. Clame a Deus, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã. Eu preciso ser curado por Ti, Senhor. Eu preciso ter a minha vida restaurada por Ti, Senhor. É isso que Cristo quer dizer para mim e para você nessa manhã, meu irmão. Igreja de Cristo, é isso que Cristo quer dizer para mim e para você. É isso que Ele quer dizer. Ele veio justamente para ser o remidor. O remidor, meus irmãos. O remidor dos quebrantados de coração. Aquela mulher, ela chega diante de Cristo como uma qualquer mulher, mas a sua atitude de fé, ela sabia que bastava tocar na orla de Cristo para que ela fosse curada. E Cristo entende que ela teve uma atitude de fé. A angústia daquela mulher se tornou em paz. E ele fala para ela: vai, a tua fé te curou. E ele trata aquela mulher como filha. Você, meu irmão e minha irmã, você é filha de Deus.
você tem desfrutado da bondade desse Pai, esse Pai que está de braços abertos nessa manhã para mim, para você, para te abraçar, independente qual seja o problema que você vive, independente do que seja a luta que você passa, esse Pai de braços abertos para mim e para você. E Ele nos trata como filhos, filhos. Mas precisamos ter cuidado em quem nós temos depositado a nossa fé. Ele vai dizer ainda, como emancipador, no verso 19, que ele veio apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. O reino de Deus, meus irmãos, ele preocupa-se não somente com as almas dos homens, mas com a salvação do homem na sua totalidade. No João, no seu Evangelho, no capítulo 8, no verso 12, Jesus vai dizer, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá luz na vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. O valor do indivíduo, meus irmãos, é salientado quando Lucas, no capítulo 15, ele fala justamente sobre as parábolas. Lucas queria ressaltar especialmente o amor infinito que Jesus tem por cada pessoa individualmente. Jesus ele tem um amor pessoal, meus irmãos, por cada pessoa. Jesus não nos olha no coletivo. Jesus, Ivânia, está te olhando agora. Glauco, Jesus está te olhando agora. Ele não olha para esse coletivo aqui, 30, 50 pessoas que tem aqui nesse santuário na manhã, mas ele te olha no individual. E Lucas vai dizer isso, ele usa justamente as parábolas no capítulo 15. Deus é o Deus que busca. Deus é o Deus que busca. Lá em Lucas 15, a gente vê a parábola da ovelha perdida. A gente vê a parábola da dracma perdida. O filho que estava perdido e volta para os braços do Pai. Deus busca, meus irmãos. Deus busca. Talvez hoje você esteja perdido em alguma área da sua vida. Em alguma área da sua vida, eu quero dizer para você, Leila, eu quero dizer para você, Leila, que Cristo te olha no individual, Ele te olha no individual, como Ele olha para mim no individual, Cristo nos olha no individual, e Ele busca o que está perdido, meus irmãos. Nessa parábola, a gente olha que em 3 momentos, a festa, a alegria por esses que estavam perdidos, a alegria, meus irmãos, a alegria no céu por um só pecador suficiente aos pés de Cristo. A alegria, meus irmãos. Deus, Ele é um Deus que busca. É um Deus que busca. Ah, pastor, eu estou triste com a minha igreja, eu não quero ir mais ao culto. Eu quero dizer para você, talvez em casa, que Deus vai te buscar, que Deus está te olhando no seu individual e Ele quer te tratar, Ele quer te restaurar, Ele quer te trazer de volta ao convívio do seu povo. Deus está pronto, meu Deus, a buscar. Deus é o Deus que busca. Ainda Deus como emancipador, lá no verso 19, Ele vai dizer, a pôr em liberdade os oprimidos, a pôr em liberdade os oprimidos. O salmista, no Salmo 42, verso 5, ele vai dizer, porque está abatido a minha alma, o porquê se perturba de mim, porque estás abatido a minha alma, porque está abatido a minha alma. Espera em Deus, confia em Deus. Cristo, ele veio justamente ser o emancipador e pôr em liberdade os oprimidos. Sabe, meus irmãos, a palavra grega, psique, é traduzida como alma, de onde nos derivam a palavra psico. A maioria dos grupos de ciência da mente lida com os fenômenos psíquicos ou da alma. Os ensinamentos do controle da mente apelam ao homem natural.
apela ao homem natural. E olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, muitas pessoas vão se tratar com o homem natural, e o homem natural ele não compreende, ele não discerne as coisas espirituais, ele não discerne as coisas espirituais, não discerne as coisas espirituais. E Cristo, como emancipador, ele veio dizer que ele veio pôr em liberdade os oprimidos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em Cristo ele nos discerne espiritualmente. Espiritualmente, pessoas doentes da alma, do espírito, pessoas que têm o complexo de inferioridade, pessoas que têm o complexo da rejeição, doentes da alma. E sabe, quando nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos conhece, aquele que nos formou, o que Paulo quer dizer justamente isso, é que o homem natural não consegue discernir o espiritual, meus irmãos. O homem natural não consegue discernir o espiritual. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe daquilo que vai na minha mente, daquilo que vai no meu coração. Não é sem razão que Davi, quando ele ora no Salmo 139, ele vai dizer o que para o Senhor? Senhor, sonda-me, prova-me, veja se há em mim. E Davi chama para ele, meus irmãos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos eternos. Sabe por quê, meus irmãos? Davi sabia que a necessidade dele era espiritual. A necessidade espiritual. Temos necessidades espirituais, meus irmãos, mas infelizmente temos sido, meus irmãos, como ateus funcionais. Temos atribuído isso a tantas outras pessoas e temos esquecido da glória de Deus. Temos esquecido da glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Pastor, talvez o Senhor esteja espiritualizando muita necessidade humana. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu estou baseado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que está me dizendo isso, que o homem natural ele não consegue discernir o espiritual. É a palavra de Deus, não estou desmerecendo nenhum tipo. Não, eu estou me baseando na palavra de Deus. Eu estou me baseando no Cristo emancipador que me emancipou das minhas angústias, dos meus traumas. Um Cristo que me emancipou, meus irmãos, de ser escravo no território das minhas emoções. Como tem pessoas escravas no território das suas emoções? Escrava, vivendo sob uma tensão diária. Estou sendo perseguido, estão atentando contra a minha vida, estão atentando contra o meu ministério, não é isso, pastor? Estão atentando contra o meu ministério. Em nome de Jesus, não seja escravo dessas emoções, meus irmãos. Cristo, ele nos discerne. Cristo, ele nos conhece por completo. Ele nos conhece por completo. Jesus ainda fala, meus irmãos, quando ele fala que vai pôr em liberdade os oprimidos, é através do seu jugo, no qual ele toma sobre si o nosso fardo. Mateus capítulo 11, do verso 28 e 30, olha aqui que Jesus vai dizer, preste atenção, meus irmãos, eu vou até pedir que se possa reproduzido, eu quero que toda a igreja leia esse texto, toda a igreja leia, Mateus 11, por favor, do verso 28 ao verso 30, eu quero que todos leiam em voz alta, se possível de pé, a igreja toda de pé, por favor, Mateus 11, 28 a 30, como Jesus fala que vai pôr em liberdade os oprimidos. Olha a promessa, olha o convite de Jesus para mim e para você nessa manhã. Vamos ler todos juntos? Igreja, podem ler.
Amém. Pode sentar, igreja. Aprendei de mim, igreja. Precisamos aprender mais de Cristo. Como temos deixado de aprender em Cristo? E ele faz esse convite: vinde a mim. E ele fala alguns, não. Ele fala todos, todos, todos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu e você, nós somos suscetíveis à opressão, nós somos suscetíveis à angústia, nós somos suscetíveis ao cansaço. Cansaço, muitas das vezes, não é o cansaço físico, é o cansaço mental que acaba nos oprimindo, as decepções, as frustrações, como isso tem a tendência de nos oprimir e de nos tornar fracos. Mas há um convite de Jesus para mim e para você nessa manhã. Marcos Vinícius, vinde a mim, se você está cansado e oprimido, porque eu vos aliviarei. Eu vou te ensinar. Aprenda mais de mim, Marcos Vinícius, porque fui eu que dei o seu sangue na cruz por você, por sua vida. Foi eu, o Cristo ressurreto, o Cristo ressurreto, que está junto do Pai, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, igreja. Por que então nós temos sido ateus funcionais, temos tirado de Deus aquilo que pertence a Ele? Aprendei de mim, igreja, aprenda mais de Cristo. Em nome de Jesus, finca essa palavra no teu coração nessa manhã. Aprenda mais de Cristo, meu irmão. Aprenda mais de Cristo, igreja. Quando nós aprendemos de Cristo, igreja, nós desfrutamos de uma paz que excede todo entendimento. Nós desfrutamos, igreja, daquilo que só Ele pode nos dar, que é a vida eterna. A vida eterna, de um dia poder morar com o Pai. Sabe, meus irmãos, a pavimentação da nossa caminhada com Cristo, ela tem muito a ver nessa palavra. Precisamos aprender com Cristo. Precisamos aprender com Cristo. Só assim deixaremos de ser ateus funcionais. Ele anuncia o ano aceitável do Senhor. Estou caminhando já para o final, meus irmãos. Ele anuncia o ano aceitável do Senhor, lá no verso 19. O ano aceitável do Senhor, meus irmãos, é a referência à era da salvação, o poder do cativeiro e do pecado haverá de ser quebrado, a comunhão com Deus estabelecida e a vontade de Deus feita. Esse é o ano aceitável que Cristo vai dizer aí no verso 19, o ano aceitável. O ano aceitável é justamente isso, meus irmãos. É a referência da era da salvação, o poder do cativeiro, aquilo que tem nos feito cativos, aquilo que tem nos feito pecadores, haverá de ser quebrado. A comunhão com Deus, ela vai ser estabelecida e a vontade de Deus será feita. Sabe, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem nessa manhã, no verso 21, quando Jesus vai dizer o seguinte: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Existe justamente essa necessidade de nós termos um ouvido aberto, um ouvido audível àquilo que Deus quer falar à sua igreja. Espírito, igreja, olha o que o Espírito está dizendo à igreja nessa manhã. Faça do Senhor o seu socorro bem presente na hora da angústia. Faça do Senhor o seu socorro bem presente. Sabe, meus irmãos, existe um texto, uma narrativa bíblica que está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Eu quero encerrar com esse texto. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 27. É a história de uma viúva, meus irmãos, que ela tinha apenas uma botija de azeite. Aquela mulher estava sendo cobrada pelos seus credores de uma dívida. E ela tinha 2 filhos que iriam tomar aqueles filhos daquela mulher. E Eliseu pergunta para aquela mulher: o que tu tens, mulher? E ela vai dizer:
eu tenho somente uma botija de azeite. E Eliseu havia lhe dito que fosse aos seus vizinhos e arranjasse tantas vasilhas quanto pudesse. Aquela mulher, meus irmãos, ela foi, ela pediu, e todas aquelas vasilhas foram cheias. Todas aquelas vasilhas foram cheias. Sabe, meus irmãos, Deus pode encher tantas vasilhas quanto trouxermos a Ele. Deus pode encher tantas vasilhas quanto trouxermos a Ele. Vasilhas de vidas que precisam ser salvas, vasilhas de enfermidade física, enfermidade espiritual, vasilhas, meu Deus, que precisam ter a sua família restaurada, seja na igreja, vasilhas que precisam ser cheias da provisão financeira e tantas coisas. Talvez nessa manhã você entrou aqui e você com certeza tem, como essa viúva, algumas vasilhas para serem preenchidas. Essa mulher só tinha uma vasilha, era uma vasilha de azeite. E Eliseu fala para ela: o que você tem? Eu tenho somente uma vasilha, Eliseu. E ele vai aos teus vizinhos. Arrume quantas vasilhas você precisar, quantas vasilhas você necessitar. E o texto vai dizer, meus irmãos, que Deus opera através de Eliseu ali o milagre. E aquela mulher tem aquelas vasilhas, todas as vasilhas que ela arrumou, ser cheias. Fazendo, meus irmãos, uma analogia para o tempo de hoje. Talvez você entrou aqui nessa manhã com algumas vasilhas que você precisa apresentar diante de Deus. Algumas vasilhas, sabe? Eu particularmente, eu tenho algumas vasilhas que eu preciso apresentar diante de Deus. Eu tenho algumas vasilhas, eu não sei você, mas eu quero te convidar nessa manhã. Coloque as suas vasilhas que você está precisando diante de Deus. Coloque. Eu vou pedir ao irmão Dalto que esteja cantando alguma coisa aqui, de um tom baixo. E eu vou descer, meus irmãos, porque eu quero apresentar para Deus nessa manhã algumas vasilhas que precisam ser cheias na minha vida. Eu não sei você, mas se você quiser, se junte a mim aqui nessa manhã. Coloque diante de Deus. Ninguém precisa saber, só você e Deus. Entrega tudo ao altar do Senhor. Eu tenho algumas vasilhas, meus irmãos, que eu preciso colocar diante de Deus. E Deus, quando eu preparava essa mensagem, e Deus tocou no meu coração, e Ele falou: Marquício, apresente diante de mim as suas vasilhas, e eu quero fazer isso nessa manhã. Esteja em oração nesse momento. Levante do seu lugar e venha aqui à frente, se você tem algumas vasilhas para colocar diante do Pai. E, meus irmãos, o Pai, nesta manhã, Ele quer produzir, meus irmãos, na sua vida e na minha vida, restauração. Ele quer produzir na minha vida e na sua vida cura física, cura espiritual. Ele quer produzir na vida da sua igreja restauração. Quantos relacionamentos da nossa igreja têm sido alcançados por coisas que não deviam ser ditas, palavras maldicentes? Coloque essa vasilha diante do teu altar também. Em nome de Jesus, coloque diante do altar do Senhor. Mas do seu puro e santo amor, mas de ti mesmo, Salvador. Mas de Cristo eu quero ver, mais do seu amor ver, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Amém. Pedir que a igreja toda se coloque de pé. O pastor Denilson vai estar vindo aqui à frente. O pastor Denilson vai estar orando nesse momento, colocando cada vida, pastor, que
nesta manhã entendeu essa mensagem do Senhor, quando nós precisamos colocar diante dele aquilo que tem afligido o nosso coração. Jesus, ele veio dizer que ele veio ser o emancipador, ele veio libertar os cativos, os oprimidos, os pobres. E sabe, meus irmãos, nós precisamos, a cada dia da nossa caminhada com Cristo, saia daqui nesta manhã com essa certeza no teu coração. Tudo, coloque diante do altar do Senhor. Tudo. Ele é aquele que cuida de mim, que cuida de você. Ele é aquele que tem nos fortalecido, que tem nos preservado com vida, para que a gente possa cada vez mais dar o nosso melhor para Ele. Pastor Deus vai estar orando. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, em que nos convoca a colocar as nossas vidas mais e mais nas Tuas mãos, Senhor. Colocar os nossos problemas, colocar as nossas dificuldades, colocar também os nossos motivos de alegria, colocar toda a nossa vida nas Tuas santas mãos. Porque assim como o Senhor proveu no passado para tantos outros, como aquela viúva, tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar. Tenho certeza que o Senhor vai nos socorrer. Tenho certeza que o Senhor vai nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, porque o Teu Santo Espírito, Ele nos refrigera, o Teu Santo Espírito nos consola, o Teu Santo Espírito nos conduz e nos mostra o que devemos, o que necessitamos fazer para que cada vez mais o Senhor em nós venhamos a glorificar o Teu santo nome, para que cada um aqui demonstre no seu dia a dia, na sua vida, aquele que o salvou, aquele que o libertou da morte eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Abençoa teu servo, pastor Marquinhos, mais uma vez. Que ele continue trazendo palavras aos nossos corações, assim como cada um daqueles que tem esta incumbência de falar a tua palavra. Que o Senhor possa nos usar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti, Salvador. Queremos agradecer aos nossos visitantes, primeiramente aos nossos irmãos que estão em casa e estiveram conosco durante esse tempo. Nós estamos felizes pela presença do irmão, mesmo virtualmente. O irmão escolheu esse tempo para estar conosco. Da mesma maneira, queremos agradecer a presença da irmã Maria, que é a namorada do Vando. Sinta-se à vontade sempre que quiser estar conosco. Lá atrás nós temos também a irmã Maria Aparecida, junto com o Daniel, que esteve conosco na semana passada, não foi? Na igreja de Madureira. Também, sempre que estiverem por aqui, quiserem estar conosco, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. Temos aqui do lado de cá o nosso amigo também, irmão Aluano, e o Isaac. Também os irmãos sintam-se à vontade de estarem conosco, sempre que quiserem estar junto. E também a irmã Rosa Maria, que é da Advec aqui do Jardim Bangu. Né? Fica sempre à vontade. Trouxe os meninos para a escola dominical e participou conosco da escola dominical. Nós teremos ensaio do coro agora após o culto. Volte para o culto da noite, esteja conosco no culto da noite. Os visitantes que estão conosco nesta manhã, voltem para o culto da noite. Deus abençoe grandemente, tenha uma tarde abençoada e à noite estaremos juntos. Mais de Cristo, mais